Terceiro ano, essa é a aula continuando agora com circuitos e com a lei de Ohm, né? Hoje a gente vai discutir potência elétrica, né? A gente já viu o que é corrente elétrica, a gente já viu o que é tensão, que é a diferença de potencial, e a gente já viu a resistência, né? Hoje a gente vai ver o que é a potência elétrica. Bom, potência elétrica é definida como a rapidez ou a capacidade com que um trabalho é realizado, ou seja, é a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. Vamos pensar assim, ó, eu tenho carros que possuem motores. Todo mundo sabe que um carro que tem mais potência é aquele que vai de 0 a 100 km por hora em menos tempo, ou seja, é aquele que transforma o esforço mecânico, né, da queima do combustível em velocidade num tempo menor. Também podemos dizer que um chuveiro elétrico, aquele que tem mais potência, é aquele que vai esquentar a maior quantidade de água em menos tempo, né? Podemos dizer que um secador de cabelo com mais potência é aquele que esquenta mais enquanto está ligado do que o outro, né? Ou seja, transforma a eletricidade em calor numa quantidade maior. Um aparelho de som que tenha muita potência é aquele aparelho de som que durante um período de tempo ele transforma a energia num volume sonoro muito maior do que outro com menos potência. Então, potência tem relação com a capacidade de um aparelho de transformar a energia que ele recebe no trabalho que ele tem que fazer, ou de modo a fazer mais trabalho, um trabalho maior, ou de modo a fazer o mesmo trabalho, mas num período de tempo menor. Por exemplo, eu tenho um liquidificador de baixa potência e um liquidificador de alta potência. Um liquidificador de alta potência vai fazer o suco, o mesmo suco que um outro de menos potência faria, só que ele vai fazer num tempo mais curto, né? Muito bem. A unidade de medida de potência no sistema internacional é Watt, representada pela letra W maiúsculo, em homenagem a James Watt, que foi quem aprimorou a máquina a vapor, né? Watt ele trabalhou com termodinâmica, com máquinas a vapor, mas ele trabalhava mais necessariamente mais no sentido de aprimorar a máquina de modo que a máquina, com a mesma quantidade de energia recebida, fizesse um trabalho melhor, certo? Daí que vem a noção de potência que ele desenvolveu, e aí, por justa homenagem, potência recebe o nome de Watt. No caso dos equipamentos elétricos, né, que eu posso ter potência também, equipamentos mecânicos, como um automóvel, por exemplo, embora em geral a gente não meça a potência de um automóvel em watt, todo mundo sempre dá em cavalo, né, cavalo-força, mas no caso de equipamentos eletrônicos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo ou trabalho, certo? Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 1 segundo, durante 1 segundo. Durante 1 segundo, uma lâmpada incandescente ela transforma 100 joules de energia elétrica que ela recebe em energia térmica, né? Porque toda lâmpada incandescente esquenta, e também é transformada em energia luminosa, porque toda lâmpada incandescente também ilumina. É que no caso dos aparelhos como uma lâmpada, por exemplo, ela não faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela esquenta e ilumina ao mesmo tempo. Todo mundo gostaria que ela só iluminasse, mas ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Bom, se ela consome 100 joules em 1 segundo de energia, então eu posso dizer que ela tem uma potência elétrica de 100 watts, certo? Para calcular potência em circuitos elétricos, a gente usa essa fórmula aqui que também faz parte da lei de Ohm, né? Que é potência igual a tensão multiplicado pela corrente elétrica do circuito. Do mesmo modo como a outra fórmula que faz parte da lei de Ohm, que é resistência igual a tensão vezes a corrente elétrica, eu representei dentro de um triângulo, essa aqui eu também posso representar dentro de um triângulo. Se eu quero saber a potência vai ser a tensão dividido pela corrente. Se eu quero saber
A corrente eu faço a tensão dividido, né, pela potência. Se eu quero saber perdão, vou ler para trás de novo. Se eu quero saber a tensão que passa por um circuito e eu sei a potência, eu sei a corrente, é só multiplicar um pelo outro, certo? É só lembrar que quem está um em cima do outro você divide, quem está um do lado do outro você multiplica. Muito bem, vamos a um exemplo mais próximo de um exercício de circuito. Tenho aqui um circuitinho, tem uma fonte que é uma bateria, uma tomada, não importa. E tem uma resistência elétrica ali acoplada nesse meu circuitinho, né? As setas em rosa representam a corrente elétrica que está correndo pelo circuito. Bom, vamos supor que a minha fonte é de 100 volts e que a minha resistência é de 100 ohms, né? É como se eu pegasse uma resistência de 100 ohms e ligasse mais ou menos uma tensão parecida com a da tomada. A tomada tem 110 volts de tensão. Eu estou colocando ali 100 volts, está perto. Só de exemplo. Bom, pelo que a gente sabe da lei de Ohm, tensão é resistência vezes a corrente. Bom, acontece que eu sei quanto eu tenho de tensão, que é da minha tomada, entre aspas, né, da bateria, e eu sei qual é o valor da resistência que eu acoplei ali na minha tomada. Bom, então eu sei que vai dar 100, que é igual a 100 vezes I. Óbvio que o I aí só pode valer 1, né? 1 vezes 100 dá 100. Então a corrente elétrica que está correndo por esse circuito é de 1 ampere. Aí eu recorro à fórmula da potência. Bom, se potência é a tensão vezes a corrente, e eu já sei que a tensão do meu circuito é de 100 volts, e a corrente que está passando pelo meu circuito é de 1 ampere, então aqui está o meu 100, aqui está meu 1 ampere, que eu acabei de descobrir daqui, né? E eu vou ter que 100 vezes 1 dá 100, então vai dar 100 watts de potência no meu circuito. Ou seja, essa resistência aqui, ela está dissipando 100 watts de energia na forma de calor, na forma de iluminação, enfim, de algum modo ela tá gastando, transformando essa energia em trabalho, seja esquentando ou iluminando e esquentando ao mesmo tempo. É que eu não sei o que exatamente essa resistência é no meu circuito. Pode ser uma lâmpada, pode ser o que podia ser? Pode ser uma resistência de chuveiro, não sei. Pode ser um circuito inteiro, um outro circuito, um aparelho ligado aí, um liquidificador, não sei exatamente o que é essa resistência de 100 ohms aí. Bom, faz de conta que eu pego e resolvo colocar outra resistência aqui, uma resistência de 50 ohms, ou seja, eu tenho menos resistência no meu mesmo circuito. Bom, se eu diminuo a resistência, automaticamente a corrente elétrica aumenta. Ela saiu de 1 ampere, passou a ser 2 amperes. Automaticamente, esses 2 amperes que estão aqui agora na conta vão transformar a potência em 200 watts. O que significa? Que essa minha resistência, que tem menos resistência, ela acaba esquentando mais ou ilumina muito mais, certo? Porque ela tem menos resistência. É o famoso, quanto menor a resistência do aparelho que eu ligo na tomada, na bateria, maior a corrente elétrica vai passar pelo meu circuito. É por esse motivo que quando você coloca um aparelho de mais potência, por exemplo, as meninas que talvez saibam mais disso, porque elas usam secador de cabelo. Os secadores de cabelo têm várias potências diferentes. Quando você tem um secador de cabelo uma potência e ele queima e você resolve comprar um mais potente porque você quer um que seque seu cabelo mais rápido, você usa e aí você descobre na hora de desligar, que o povo adora pegar o fio das coisas, né, puxar. Você na hora que pega a mão no fio, você descobre que o fio está quente. Por quê? Está passando mais corrente elétrica pelo fio, portanto tem mais elétrons correndo pelo fio, automaticamente esse fio esquenta muito mais, certo? E estão mandando mensagem para mim, ok? Por enquanto é isso. Isso é potência elétrica.
Não tem erro, é igual usar a formulazinha da tensão e da resistência da corrente, ok? Não deixa, por favor, de realizar a atividade que eu coloquei em anexo.